Olá, boa noite, graça e paz. Eu espero que vocês estejam bem. Eu vi que a Marcela entrou, a minha mãe, a Stephanie. E vamos nós nessa fé, amém? Enquanto nós vamos aguardando as pessoas chegarem, alguns não vão poder, já me avisaram que vão ouvir amanhã de manhã. Vamos orar enquanto isso? Querido e amado Deus, eu apresento diante do Senhor a vida de cada um que está me ouvindo nesta noite, Pai. E pessoas que ouvirão em outros horários, eu te apresento cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade, aquilo que tem sido motivo de dor, de lágrima, de sofrimento. O Senhor conhece, Pai, todas as coisas. Então eu te peço agora, visita cada um que está conosco, Pai. Não só seus pensamentos, mas eu te peço que visite seus sentimentos, suas emoções, suas ansiedades, suas alegrias. Visita, Paizinho, a casa física, a casa espiritual, que sejam edificadas no Senhor nessa noite e que aprendam mais e mais do Senhor. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu não apresento só quem está aqui, mas eu apresento cada um dos profissionais que trabalham na área da saúde, aqueles que trabalham no comércio, nas indústrias, profissionais liberais e a vida de cada família, Pai. Cada família, que o Senhor abençoe, que o Senhor arranque dessa casa, desse lar, toda enfermidade. Visita os hospitais, visita os presídios, visita os prostíbulos, os pontos de droga, Pai. O Senhor conhece a realidade de cada um. Aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, prepara quem leva a palavra. Aqueles que já te conhecem e te abandonaram, Ele é a 100ª ovelha, Paizinho. Resgata, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão na Tua presença, fortalece a fé. Senhor, em nome de Jesus, cada um que um dia disse, louvado seja o Seu nome, ou simplesmente ouviu uma palavra e disse amém. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está trabalhando em seu favor. Prepara, Pai, para que eles recebam do Espírito Santo as bênçãos advindas de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Traz ao encontro deles a salvação, a santidade, a multiplicação, a restauração, o renovo. Senhor, em nome de Jesus, essa noite nós vamos aprender sobre a esposa, a mulher de Jó. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes choramos, nos desesperamos e achamos que estamos na nossa razão. Ao estudarmos essa mulher, nós entendemos o que é dor, o que é sofrimento, o que é agonia, desespero e equilíbrio. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a aprender mais e mais com as mulheres da Bíblia. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, a Tua verdade, aquilo que o Senhor deixou de exemplos bons e ruins na Tua palavra. E que sejamos cada dia mais chamadas mulheres de Deus, homens de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, Lilian. Seja bem-vinda. Se tiver alguém que eu não cumprimentei, dá um oi aí. Amém. Hoje nós vamos aprender sobre a mulher de Jó. Antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube ou ainda não curtiu a página do Facebook, faça parte você também. Afinal, enquanto você vai assistindo, compartilhe, ajuda a gente a divulgar esse trabalho e ajude também a divulgar o reino de Deus. Curte, comenta, compartilha e vamos juntos edificar o reino de Deus. Amém? Glória ao Pai.
Vamos falar um pouquinho sobre a mulher de Jó hoje. E ela nos dá lições preciosas, apesar de ela aparecer apenas em um versículo da Bíblia. Mas eu quero que você acompanhe a história, porque antes de eu falar da mulher de Jó, eu preciso colocar toda a situação dessa família. Porque uma pessoa vai além dela mesma, ela está envolta em um círculo de amizades, um círculo familiar, um círculo profissional. E nós fomos vendo ao longo de todo esse tempo, já se passaram quase um ano, nós estamos chegando com as mulheres da Bíblia. E quando nós olhamos para cada uma delas, preciosas lições nós aprendemos com cada uma delas. Hoje eu estou ministrando praticamente a última mulher da Bíblia do Velho Testamento. Provavelmente a semana que vem eu começo com o Novo Testamento. Tem algumas que ficaram no meio do caminho, mas essas eu vou voltar no final. E a partir da semana que vem nós vamos aprender sobre Maria. Quem foi Maria? Quais foram as bênçãos recebidas e o exemplo que Maria nos deixa. Então não perca. Se você conhece uma amiga também que crê em Maria, convide para assistir também, convide para participar, tá? Existe diferença entre Maria, mãe de Jesus, e a chamada Aparecida, ok? Existe uma diferença entre elas. Sobre a Aparecida, eu vou ministrar em outubro, quero ministrar em outubro, e detalhe, já vai intercedendo por mim, tá bom? Eu peço que vocês continuem intercedendo pela minha vida, porque falar isso é confronto para muita gente. Então, me ajudem em oração, mas eu pretendo dar uma ministração de cima a baixo sobre a Aparecida. Ok? Quando falamos da mulher de Jó, nós temos que lembrar do marido primeiro. Ela era provavelmente bem jovem quando se casou com um homem que nós não sabemos se ele tinha posses porque ele herdou da família dele ou se ele trabalhou e conquistou cada um dos seus bens. O que nós sabemos é que essa mulher foi criada, começou a vida dela ao lado de um homem que era temente a Deus. E quem é temente a Deus, o Senhor abençoa. Ela então pôde viver ali o seu amor com aquele homem, ela pôde ter seus filhos, criar os seus filhos, abençoar aquela família, ensinar aqueles filhos. E a Bíblia diz que ela teve 7 meninos e 3 meninas, mas não cita o nome dela e nem dos filhos. Mas essa mulher teve a oportunidade de criar filhos. Para nós que somos mães, é o maior presente. Imagina que ela criou, alguns criam um só, eu criei 3 e ela criou 10 filhos. E nós vamos ver que essa mulher e esse homem deram uma atenção para esses filhos tão grande, que eles eram filhos abençoados, eles eram unidos. Eu imagino a mesa farta, servos ajudando a preparar o jantar, o almoço, a refeição do dia, da manhã, não sei. Mas eu imagino aquela mesa farta e cheia de pimpolinhos, e cheia de criança, e criança correndo. Mas a hora que Jó falava, vamos falar sobre o Papai do Céu, vamos falar sobre Deus, parava tudo. E ali eles aprendiam sobre a palavra de Deus. Normalmente quem convive mais com as crianças pequenas é a mãe. Então a mãe reforçava isso durante todo o dia. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina que nós temos que ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, para que quando ele crescer ele não se desvie desse caminho. E nós vamos ver que os filhos dela não se desviaram do caminho. Eles permaneceram sendo fiéis a Deus. E principalmente unidos. Eles eram unidos com os pais e continuaram unidos entre eles. A Bíblia diz que os filhos dessa mulher se reuniam cada dia ou no discipulado, talvez no final de semana, que seria para nós,
Eles se reuniam cada vez na casa de um. E eles se reuniam todos. E ali eles preparavam a sua refeição e juntos eles ceavam, eles se alimentavam, eles conversavam, compartilhavam. Não deixa claro se havia netos, se todos eram casados, se não eram casados, mas eles já tinham suas casas, ok? Eles já tinham seu lugar para morar. E vemos aqui que essa união que eles levam entre eles mostra a educação que eles tiveram por aquele pai, por aquela mãe. E filhos, para serem unidos, eles têm que ter a presença de Deus. Não é fácil uma família ser unida. Depende muito dos pais, mas também depende muito da educação que os filhos recebem lá atrás, na formação do caráter dele. E aí nós vemos que essa mulher, ela está ali nos afazeres dela, tricotando, sei lá o que ela estava fazendo. Quando ela ouve alguém chegar correndo, e essa pessoa fala assim, ela está lá, ela escuta: Jó, 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 aconteceu uma desgraça. E Jó então estava sentado, ele presta atenção e vem ali um dos seus servos e ele diz assim: os seus bois e as jumentas vieram os sabeus e eles levaram todos os seus animais, mataram os servos e só eu consegui escapar. E a mulher colocou a mão no coração e falou assim: Senhor, os bois e as jumentas, todos trabalhando, pastando, e agora, e os servos que tinham famílias, Senhor, como nós vamos fazer isso? Aquela perda, aquela dor para essa mulher. E essa mulher então já começa a orar, a buscar a Deus naquele momento. E a Bíblia diz que não demorou muito tempo. E mais uma vez ela escuta: Jó, Jó, aconteceu uma desgraça. Aconteceu uma desgraça. E ele vem correndo e Jó então já está mais atento, já tenso, e ele diz: caiu fogo do céu e queimou todas as suas ovelhas e com elas os seus servos. Só eu consegui escapar para te avisar. Mais um impacto, tanto para o esposo que estava ali cara a cara, quanto para aquela mulher que estava ouvindo as informações. Ela estava ali atenta ao que estava acontecendo. E ela mais uma vez: Senhor, as ovelhas, tantos animais e mais servos. Senhor, o que é isso? Deus Todo-Poderoso, fogo do céu, só o Senhor. O que nós estamos fazendo, Senhor? E ali ela começa a conversar com Deus, porque ela era uma mulher temente a Deus. A partir do momento que ela era casada com um homem que era temente a Deus, ela era temente a Deus. Não demorou muito, não. E mais uma vez vem outro servo correndo e diz: todos os camelos foram levados pelos caldeus. E assim foram seus servos, e só eu sobrei, consegui fugir e vim te avisar. Ou seja, todos os bens que ele possuía, todos os bens que eram deles, todos os servos que trabalhavam para ele, que estavam na linha de frente, cuidando desses animais, das terras, das plantações, tudo foi perdido. Jó, então, ele já está ali em estado de choque, e ela mais ainda, quando aí, sim, vem e ele não está gritando desesperado. Ele urra, ele grita, ele chora, e ele vem: Jó, um forte vento veio sobre a casa do seu primogênito. Todos os outros filhos estavam lá, e a casa caiu sobre eles. Todos morreram, só eu sobrei. Nessa hora, ela
escuta Jó se rasgando dentro de casa, ela escuta aquela dor, e aqueles homens, aqueles 4 servos que vieram trazer a notícia, estão ali com ele, e se chocam ao ver a atitude, porque Jó, ele rasga suas vestes, ele raspa a cabeça, ele se lança na terra, e ele chora, ele grita, ele sofre, e essa mulher juntamente com ele. Eu achei muito interessante, pesquisando os comentários bíblicos, eu só posso entender que são homens que escrevem, porque eles colocam sempre os bens em primeiro lugar. Ela tinha uma vida boa, perdeu todos os bens. Ela era mãe, ela perdeu os filhos, ela já estava em estado de choque, mas ela perdeu os filhos. E não foi um filho para chorar e se encostar no ombro do outro filho. Ela perdeu todos os filhos. Imagina essa mulher, a luta que ela enfrentou ali dentro dela. A Bíblia não fala se ela foi de encontro com o marido, se ela deu um abraço, se choraram juntos. Não fala. Eu imagino que ali ela viu que ele estava com os outros homens e ela não teve nem força para ir lá dar um abraço no marido. Ela deve ter ficado ali também jogada no chão, chorando, sofrendo, porque foram 10 filhos. Filho é o bem mais precioso que nós temos. Não há dinheiro que compre, não há bens, não há nada que supra aquilo que a gente ama. Os nossos filhos podem ter todos os defeitos do mundo, mas para nós eles são perfeitos. Eles são amados, eles são queridos. Os nossos filhos são herança do Senhor. E a gente tem que amar, 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 independente da situação. Ama o seu filho. Para que ele sempre saiba a casa para onde ele deve voltar quando alguma coisa der errado. Demonstre o seu amor. E aquela mãe ali em pranto, chorando, e eu tenho certeza que ela falou assim, mas eu lembro que Jó, cada vez que eles se reuniam, Jó fazia sacrifícios pela vida deles, porque vai que eles tivessem pensado, falado alguma coisa contra o Senhor. Jó sempre investiu no lado espiritual dos filhos. Ah, Senhor, que dor, que dor, que dor, que dor, que dor. E o tempo passa mais um pouquinho. E a gente sabe que foi lá Satanás tacar na cara de Deus, olha, ele só não te renunciou porque ele continua tendo dinheiro, porque na primeira vez, quando ele perdeu tudo, ainda assim ele não blasfemou contra Deus. E aí ele vem e começa a ficar doente, porque o Satanás tem autorização de Deus, e Deus fala assim, não tire sua vida. E ele começa a ter chagas pelo corpo. A Bíblia não especifica que doença ele teve, tem especulações, mas eu não vou entrar no mérito dessas especulações da enfermidade que o marido dela teve. Mas o que eu sei é que essas coisas atingiram do topo da cabeça à planta dos pés, e ele sentou em cinzas, e com um caco de telhas ele se coçava, ele se tirava, era muita dor. E a Bíblia diz que nem a mulher dele aguentava o hálito dele. Por quê? Isso mostra que nesse período ela estava ali mesmo no meio da dor. Ela estava ali do lado dele, servindo o alimento, ajudando ele a se limpar. Era repulsivo sentir o cheiro do próprio marido, mas se a Bíblia diz que ela sentia o cheiro era porque ela se aproximava. Então ela cuidava do seu marido. Só que ela via ali aquele homem sofrendo, aquele homem gemendo de dor, e uma hora ela explode. E ela explode e ela fala assim, ainda retens sinceridade? Amaldiçoa esse Deus, logo morre. E por causa disso, todas as pessoas ministram falando mal da mulher de Ló.
Eu vou trocar o nome deles. E Jó. É só lembrar do meu nome, né? Jó e Jó. Ei, por que falar mal dela? Porque ela falou para amaldiçoar Deus e morrer? E Jó responde assim: falas como uma louca, falas como uma doida. Se nós recebemos o bem de Deus, a gente vai reclamar porque está recebendo o mal de Deus? Se Jó diz que ela fala como uma doida, significa que ela nunca foi desequilibrada, ok? Hoje você está falando como uma doida, hoje você está falando como uma louca. Se Deus deu, Deus pode tirar. Deus dá, Deus tira. Tudo pertence a Ele, é Ele que controla a nossa vida. Ainda assim, o marido dela não murmurou. E a Bíblia não fala mais sobre ela. Mas eu imagino que ela deve ter ido para dentro da casa e chorado, e chorado, e chorado. E eu quero falar para vocês que não para por aí, porque alguns amigos vieram visitar o seu marido. E esses amigos ficaram um bom tempo ali. Só em termos de dias de silêncio, eles ficaram 7 dias em silêncio, porque eles não tinham palavras para olhar para o marido dela, de tão impactados que ficaram ao ver a sua dor. E aqueles 3, depois de 7 dias, começam a tentar ajudar o marido dela, só que essa ajuda acabava como se fossem acusações, como se fossem palavras pesadas para ele. E ele tentava se justificar, e mais um e o outro se levantava, e o outro se levantava, e o outro se levantava, até que chega uma hora que ele fala: para tudo. E ele não mais, de repente, Deus se apresenta para ele. Agora, até Deus se apresentar para o marido dela, ela teve que fazer refeição não só para o marido, mas ela teve que cuidar da refeição de mais visitantes. Não se esqueça que a casa eles não perderam, deles, foi dos filhos. Mas os servos não existiam mais, morreram. Se morreram os homens e sobraram as mulheres, essas mulheres estavam de luto também. Então tudo ali estava muito difícil. Não foi algo que aconteceu durante uma semana, 15 dias. Isso é um tempo bem maior do que tudo isso. Eles ficaram em silêncio, depois começam a falar, falam coisas que não agradam a Deus. E o Senhor então se apresenta para Jó. A Bíblia diz que Jó fala assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu vi o Senhor com os meus próprios olhos. E ali ele tem um encontro com Deus. E ela, obviamente, prestando atenção em tudo isso que estava acontecendo. Imagina a emoção dela. Talvez ela não tenha visto Deus, mas ela viu quando o marido dela mudou o semblante. Ela viu quando o marido dela estava com tranquilidade na alma. Mas eu quero falar para vocês por quê. Por que a mulher de Jó falou: amaldiçoa logo esse Deus e morre. Sabem, já perderam alguém muito querido na vida de vocês? Eu já perdi. E eu vou falar para você sobre perder. Ela perdeu os bens, ela perdeu os servos, ela perdeu o prestígio, ela perdeu o dinheiro, ela perdeu tudo, mas perdeu principalmente os filhos. Então aquela mulher teve vários lutos na vida dela. Animais, servos, prestígio, terras, porque é onde queimou a ovelha, queimou a plantação. Ela perdeu 10 filhos. Essa mulher perdeu muita coisa. Nós falamos que cada perda que nós temos, nós podemos considerar luto. Se você, vou colocar uma coisa bem simples, quando você perde algo palpável, físico, que você gosta muito,
A gente fica com aquela tristeza no coração. Existem pessoas que são mais apegadas, então vai demorar para se desligar daquilo. E outras, não, vai passar meses grudado naquilo que perdeu. E outros se esquecem rápido. Ela perdeu bens e coisas do coração. Aquela mulher estava de luto. E o luto, ele tem estágios. Hoje nós estamos perdendo tantas pessoas queridas. Nós estamos perdendo pessoas tão especiais na vida da gente. E ela ali perdeu os próprios filhos. O luto tem alguns estágios. E a primeira coisa é, presta bem atenção, eu vou citar esses estágios, mas eles podem não acontecer nessa sequência correta, porque depende de pessoa para pessoa. A primeira coisa é a negação. Não, eu não acredito. Eu tenho que ver. Não, não pode ser verdade, porque engano. Será que esse servo é realmente confiável? Será que ele é uma pessoa que sempre foi honesta nas palavras? Será que não é um engano? Talvez tenha sido a casa de outro. Talvez os animais só fugiram. Talvez eles voltem. Talvez. Todas as pessoas, quando ela perde alguém, a não ser que ela veja a pessoa morrendo, ela tem aquela famosa frase: parece mentira. Porque é isso mesmo que nós queremos acreditar, que é uma mentira. Muitas vezes, quando nós voltamos para casa, a gente tem a sensação de que a pessoa está lá. Essa parte da negação. E essa fase da negação pode acontecer da pessoa ter até visões. E aí falar que está vendo a pessoa que morreu, que é espiritual. Mas tem muitos casos de alucinação. Porque é tanta negação que você projeta que aquilo é real. Aquilo está lá. E a pessoa começa a ver a pessoa que morreu, a sentir cheiro da pessoa. Tudo isso está no inconsciente, está ali guardadinho. E essa mulher, então, ela está vivendo tudo isso. Algumas pessoas nessa fase de negação tentam até viver a vida como se nada tivesse acontecido. Alguns não gostam nem de ir no enterro, no velório, porque não quer saber. Não quer. Quando perdi meu pai, eu tinha uma responsabilidade, eu sou filha única, não tinha mais absolutamente ninguém para cuidar da minha mãe e nem para cuidar de todos os preparativos do velório. Então naquele momento foi assim, ó, respira fundo, seja forte e vai. E fui. E eu acho que ninguém me viu chorando. Muito pelo contrário, eu fiz brincadeira, confortei as pessoas. Resolvi o que tinha que resolver, meu esposo do lado. Mas ali eu tive que crescer. Eu tinha 24 anos quando meu pai morreu. E eu tive que crescer porque eu era a filhinha do papai. Eu tinha aquela coisa do papai, o papai estava sempre ali para proteger. Batia, brigava quando bebia, mas quando eu me casei, ele era o melhor pai do mundo. Ele passou a me tratar completamente diferente, então me desestruturou aquilo. Só que ao mesmo tempo, eu não neguei, mas eu não aceitei ver ele dentro do caixão. O que é isso? Negação. Eu quero lembrar dele como ele era vivo. E até hoje eu lembro dele certinho, sentadinho na poltrona dele, comendo a carninha, ouvindo música sertaneja. É a lembrança que eu tenho. É o que eu guardei dele, só isso. Mas aquilo a gente olha e vê que essa mulher estava então primeiro na negação. Ela não aparece no texto bíblico na hora da negação, mas ela vai aparecer exatamente no segundo estágio. Ela já viu que os filhos não voltavam mais, já percebeu que faltou dinheiro, já percebeu que não tinha servo para ajudar, já percebeu que as servas que estavam ali ajudando ela já estavam chorando a morte dos seus maridos. Então caiu a ficha, não vou negar mais, existe. Mas aí vem a segunda fase, que é a raiva. E a raiva é algo que você quer achar um culpado. Você precisa achar um culpado. Quem é a culpa? É do médico?
Eu tenho certeza que foi erro médico. Eu tenho certeza que se ele tivesse tomado aquele analgésico, não teria acontecido isso. Eu tenho certeza que se ele não tivesse dormido direito, que ele tivesse feito mais exercícios. Não, porque alguém é culpado. E quando você olha ao redor de tudo e você não encontra culpado, a culpa é de Deus. Você sabia? É algo assim que acho que eu nunca falei nas minhas ministrações. Mas você sabia que a pessoa que tem muito problema de ira, de raiva, você sabe por que ela é assim? Porque ela não tem controle da situação. Todas as vezes que uma pessoa se sente frágil e não tem o controle da situação, ela tem raiva. Raiva dela mesma por ser fraca e raiva das pessoas que estão fazendo com que ela sinta essa fraqueza. É inconsciente. Mas ela se torna aquela pessoa hostil, que tudo dá resposta torta. Ela tenta se defender, ela tem que se defender. Mas na verdade é porque ela é frágil. Ela é fraca. Então, por ser fraca, ela precisa se defender, ela precisa, e aí ela fica irritada, ela briga, ela se defende, e ali, na hora da raiva, a mulher de Jó colocou a culpa, externou seus pensamentos, colocou para fora aquilo que ela estava sentindo. Amaldiçoa esse seu Deus aí e morre. Porque, imagina, ela já estava de luto e ela estava vendo seu marido morrendo aos poucos. Você já chegou a ver uma pessoa muito doente e você chegou a falar assim: ai Deus, seria melhor se o Senhor levasse, porque é tanto sofrimento. É sofrimento para ele, eu estou vendo outras pessoas sofrendo, eu estou sofrendo. Vezes que a gente já não olhou para a situação como essa e não falou: Senhor, seria melhor se o Senhor recolhesse. Muitas vezes. E ela ali, ela vai e ela solta para fora o momento da sua raiva. E ali nós estamos vendo a situação daquela mulher. A situação que ela está vivendo emocionalmente, fisicamente ela estava esgotada. Emocionalmente, ela estava esgotada. Espiritualmente, ela estava dividida entre a razão e a emoção. Eu não queria estar na pele dela. Eu não queria estar vivendo a situação dela. Mas muitos de nós vivemos situações parecidas. Quando vem uma coisa ruim, normalmente ela não vem sozinha, ela vem acompanhada. Não é assim? Já percebeu que quando parece que tudo vai bem, de repente, puf, vira tudo de ponta cabeça. E a terceira, eu vou falar mais alguns, mas a Bíblia não cita. A terceira é a barganha, que é aquela coisa de fazer um voto com Deus, para que Deus tire toda a sua dor, que ela esqueça aquilo muito rápido. Então eu troco. Agora eu vou ser uma beata, mas o Senhor tira de mim. Agora eu vou ocupar todo o meu tempo, eu vou investir em caridade, porque se eu investir em caridade, o Senhor vai limpar meu coração. Ou então simplesmente assim, estou barganhando. Eu vou... Como eu sofri, vou ajudar outro que está sofrendo, porque daí vai acabar com isso. É errado? Depende da circunstância. E como eu disse, isso não é uma regra, tá? Porque cada pessoa reage de um jeito. O quarto estágio é a depressão, que é a tristeza. A hora que começa a cair a ficha e vem aquela dor. Só que existe diferença entre tristeza e depressão. É chamado depressão. Mas a depressão é aquela que precisa de um tratamento, seja clínico ou psicológico. Mas existe aquela coisa a tristeza é muito grande. Aí quando você olha e aí você realmente cai a ficha, tem um vazio enorme. A gente tem a síndrome do ninho vazio quando os filhos vão embora. Vocês já devem ter ouvido. Eu tive 3 para partir, 3 para ir, e foi um de cada vez. E foi difícil. Qual era a parte mais difícil para mim? A hora da refeição. Por quê? Porque era aquela hora que a gente se reunia para brigar, para rir, para chorar,
para brincar, mas era naquela hora. Quantos dias que eu não comi soluçando ali, porque não estava na mesa. E aí, quando o último saiu, eu tinha um problema muito sério com a porta do quarto. Porque eu passava pela porta do quarto deles e eu sempre via, né, a sombra das coisas que eles deixavam fora do lugar. E aí, quando o último saiu, eu não queria mais olhar para aquela porta. Ele foi viajar. Quando ele voltou, ele não tinha mais quarto nenhum. Por quê? Nós desmontamos o quarto dele. Eu fiz um ateliê de costura no quarto. Por que isso? Porque eu estava vivendo meu luto. Então, o que eu estava fazendo? Negando. Ele não foi embora. Eu só tenho um quarto aqui. São coisas que nós fazemos e é inconsciente, mas nós fazemos. Com relação à raiva, quando perdi meu pai, o que eu fiz? Primeiro veio a negação, não quero ver. Depois veio a raiva, mas a raiva, como que eu ia saber que era por causa disso? Aí me tornei agressiva com os meus filhos, agressiva com o marido. Eu ficava nervosa por causa de tudo. E eu quero que você entenda. Você precisa viver cada etapa. Chorar tudo que você tem direito. Qual foi o meu problema? Eu só consegui chorar a morte do meu pai 10 anos depois. 10 anos depois. Eu podia chorar por qualquer coisa, mas não pelo meu pai. Eu não olhava as fotos dele. Eu tirei tudo da circulação, porque eu não queria lembrar. Eu achei que se eu apagasse, estava resolvido. Só que nesse período eu tive depressão, eu guardei traumas, eu fiquei paralisada. Pra quê? Porque eu deixei de chorar. E eu tinha uma coisa na minha cabeça. Hoje eu tenho a responsabilidade de ser pastora. Na época eu era terapeuta. Eu não podia passar para as pessoas tanta dor, porque eu tinha que dar um exemplo positivo. Ridícula, né? E na verdade todo mundo sofre, todo mundo tem que mostrar, não tem que esconder nada de ninguém. A gente não tem que ser perfeitinha. A mulher de Jó, ela disse o quê? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ela externou o sentimento dela. Ela colocou para fora. Será que Deus ficou indignado com o que ela falou? Você acha que Deus ficou indignado com o que ela falou? Responde aí. Eu vou explicar como que Deus se sentiu no meio disso tudo. E a quinta etapa do luto é a aceitação. As pessoas podem aceitar primeiro, morreu mesmo, vou seguir em frente, mas depois ao longo da vida ela vai passar pelas outras etapas, ok? Entenda, a aceitação é o quê? Realmente não está mais comigo, realmente eu tenho que acordar e fazer tudo sozinho, eu realmente vou precisar me posicionar e vou seguir em frente. No meu caso, eu aceitei, mas ao mesmo tempo eu neguei. Eu aceitei, eu tinha que fazer tudo, mas eu neguei partes. E muitas pessoas, em questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses, já aprendeu a lidar com o luto. Quantas mulheres e homens que você não vê viúvo e de repente, questão de 6 meses, está casando com outra pessoa. E a gente fica assim, não, isso é impossível. Já era amante, hein? Não é isso. É porque algumas pessoas lidam melhor com o luto. Tem um tempo menor desse luto. E outras pessoas demoram anos para sair disso. Tem casos de pessoas... Eu demorei 10 anos para sair desse luto. 10 anos. Então, e eu sou uma pessoa que eu desligo rápido das coisas. Ou desligo rápido ou realmente nego, né? As coisas, não sei. Mas eu acho que assim, eu tento resolver rápido. Desencanar rápido. Aquela mulher colocou para fora todos os seus sentimentos. Só que tem uma coisa. Ela amava Deus e ela amava seu marido. Ela amava Deus e amava o seu marido. E a Bíblia diz que chegou um dia que ele recebeu a visita de Deus e Deus falou, sabe o quê? Olha,
Esses caras aí, seus amigos, falaram muita coisa errada. Eu vou pedir para que eles façam um sacrifício. E eu quero que eles coloquem 7 bezerros e 7 carneiros. E eles façam um sacrifício e assim que eles acabarem de fazer o sacrifício, ora por eles. E a Bíblia diz, presta atenção nessa pegada agora. A Bíblia diz que assim que ele orou pelos amigos, o Senhor restituiu. Começa pela saúde dele, ele é curado. Pessoas começam a chegar na casa dele trazendo ofertas. E a Bíblia diz que os animais que ele tinha, os servos que ele tinha, ele recebeu tudo em dobro. Até aí tudo bem para você? Então já aprenda. Quando você não estiver legal, ore pelas pessoas, faça o bem para as pessoas, independente de, porque isso agrada o coração de Deus. E Ele certamente te recompensará. Mas Jó sai daquela situação, tem mais ânimo, vai tomar um banho. Eu fico imaginando que ele fez aquela... Tirou a barba, estava lá, largado, escovou os dentes. Ficou bonitão, Jó. Só que se Deus restituiu tudo, Ele também restituiu o coração da mulher de Jó. E a pessoa que tem um coração limpo tem uma aparência renovada. E de repente ele olhou para ela, ela olhou para ele, foi aquela coisa assim: amor, oi amor, oi, tá aí, tô, dá um abraço aqui, vai. E aí, não para por aí não. A mulher do Jó engravidou. E ela não engravidou só de um filho. Ela teve mais 7 meninos e 3 meninas. E a Bíblia diz que essas 3 filhas eram as mais formosas do Oriente. Elas eram tão lindas. E detalhe, essas filhas da mulher de Jó, essas filhas, elas tiveram o nome citado na Bíblia. Então aquela mulher que tinha passado por toda aquela fase de luto, por toda aquela dor, aquela mulher teve tudo restituído. Detalhe, eu quero que você pare para pensar, por que Deus permitiu que fosse tocado tudo na vida do Jó e não arrancou a esposa dele? E Deus já sabia que ela ia amaldiçoar Deus. Por quê? Sabem responder? Não tocou nela, porque quando mandou não tocar na vida de Jó, não poderia tocar na vida dela. Eles eram casados, eles eram uma só carne. E daí eu vou além, mas ele mandou perdoar e fazer um sacrifício pelos 3 amigos. Por que ele não puniu a mulher dele também diante do que ela fez? Ela não foi repreendida por Deus. Por que ela não foi repreendida por Deus? Ela não foi repreendida porque Deus conhece o coração e Ele sabia que o que ela estava falando era a raiva do momento, mas dentro do coração dela, ela era fiel a Deus. Ela era uma mulher fiel a Deus, temente a Deus. E Ele restitui tudo. Hoje, no momento, ela tinha 10 filhos na terra, 10 filhos no céu, um marido bonitão, todos os servos, animais, bens, e voltou a alegria. Porque imagina uma mulher que tem a experiência de perder filhos, quando ela aproveita, ela recebe essa benção de novo. E para pensar, uma mulher extremamente abençoada por Deus para ter 20 filhos, gerar 20 filhos. Nós estamos imaginando aí que ela casou aí com vou colocar mais velha, assim, 20, tá? 20 anos. Daí ela teve 10 filhos, um por ano, ela já tinha 30 anos.
Mas se eles já eram adultos e tinham os novos e adultos, eu vou colocar que ela tinha mais uns 50 e aí ela gera mais 10. A Bíblia diz que o Senhor não preparou só isso para aquela família. Ele abençoou a vida do marido dela com mais 140 anos e ele pôde ver os filhos, os netos até a 4ª geração. Nós não sabemos quanto tempo ela viveu, mas nós sabemos que ela teve a oportunidade de ver a vida dela restituída. Essa é a mulher do Jó. Essa é a mulher do Jó. A Bíblia nos dá lições assim espetaculares, porque mostra que quando nós vivemos um casamento reto diante de Deus, somos uma só carne. A bênção que vem para um, vem para outro. E a maldição? A maldição também. Por isso que aquele que conhece a palavra de Deus tem que ser o pilar do relacionamento. Porque luz e trevas não se combinam. E se eu sou luz, eu posso ser luz na vida do meu esposo, por exemplo, mas eu sou uma só carne com ele. Às vezes precisamos sim colocar o marido ou colocar a esposa e mostrar, olha, você está errado nisso. Por quê? Porque tudo que ele faz deveria estar caindo para cima da gente? Um faz, o outro recebe, mas luz é muito mais forte do que as trevas. Ah, mas vai pegar a maldição que está nele, vai vir para mim. Olha para Deus e fala, Senhor, eu não sou desonesto. Eu não estou fazendo nada de errado. Senhor, que o Espírito Santo que está em mim convença ele de fazer o que é certo. Convença ela de fazer o que é certo. Então, a primeira coisa, somos uma só carne. Segunda coisa, nós podemos ter todos os bens do mundo, mas nada substitui as pessoas que a gente ama. Podem ser filhos, podem ser animais, podem ser amigos. Bens materiais não substitui quando você ama de verdade. Para bens materiais substituir é porque o seu amor era enganoso. Amigo verdadeiro, toma um copo d'água e sai feliz. Amigo verdadeiro, lógico que o amigo verdadeiro ele vai sempre querer dar o melhor para o amigo, mas se não tiver um copo d'água tá bom. Amigo verdadeiro pode ficar anos sem se ver, mas quando vê, quanto amor. Eu vejo com os meus primos, eu não vejo os meus primos. Alguns nasceram depois que eu me casei, eu nem sei se são primos meus ou não. Quantas que eu encontro pela rua? Oh, eu sou prima. É sério? Ah, tá, filha de quem? É prima mesmo. Então entenda, a nossa família não é muito unida, da minha parte paterna. Então nós vemos assim, quando a gente ama de verdade, sabe o que acontece? Encontra os primos e parece que você volta a ser adolescente. Oi, que legal que você está fazendo. A gente encontra as rugas, as gordurinhas, as primas, os primos. Aí você olha para um e fala assim, já tá velho, hein? É, você também tá, você engordou. É, você também. Por quê? A gente olha e consegue rir um do outro porque a gente lembra de quem nós éramos. Esse amor não acaba. Amor de pai e filho pode estar totalmente bravo, mas de repente continua amando, o amor está lá dentro. E aquela mulher amava o marido dela. Ela estava chocada, mas ela amava. E quando existe amor, existe restituição. O amor verdadeiro lança fora todo o medo. E aqui nós estamos vendo uma mulher que amava. A mulher de Jó nos dá um exemplo do que é permanecer fiel. Ela pode ter dado uma bronca ali, mas ela permaneceu até o fim. A Bíblia não fala que Jó se casou novamente, então foi ela que aguentou os trancos e pôde ser restituída na sua beleza, na sua aparência, na sua juventude e ver o marido dela tão restituído a ponto dela olhar e ver um gatão nele. Amém? Aprendam, Deus é fiel. Se Ele fizer, Ele é
bênção, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, ou se Ele tirar, Ele continua sendo o mesmo Deus. E quando Ele tira, Ele já está preparando algo melhor. Seja lá o que você pensa que perdeu, prepara, que Deus tem algo melhor. Pode ser eu perdi um loirinho lá na esquina e agora Deus está preparando um Brad Pitt para mim. Pode não ser isso, mas Ele vai preparar um momento melhor. Apenas fique firme em Deus, apenas viva as promessas de Deus. E Ele quer o melhor para você sempre. Ele sempre estará do seu lado, preparando o melhor dele. Deus dá, Deus tira. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Eu quero orar por você agora. Senhor, o Senhor sabe o que cada uma que está aqui comigo, cada homem, cada mulher, perdeu, sofreu, chorou. O Senhor sabe quantas vezes foram dias de luto, meses, anos de luto. O Senhor sabe que o luto, Pai, não é apenas quando nós perdemos pessoas, mas cada coisa que perdemos é um luto na nossa vida. Existem pessoas que nunca saem desse lugar, Pai, mas hoje eu te peço, em nome de Jesus, toca no coração de quem me ouve, Pai. Tira essa dor, essa amarra, essa marca do passado, Paizinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Visita quem me ouve, Pai. Eu não sei o que perdeu. Talvez tenha perdido sua inocência, perdido a oportunidade de ter uma família unida, perdido a oportunidade de ter um pai, uma mãe. É um luto. Essa pessoa, Pai, ficou ferida, machucada, magoada. Mas o Senhor pode restaurar tudo isso agora. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei mesmo, Pai. Talvez tenha sido roubada a virgindade, os sonhos. Talvez roubado as finanças, heranças que deveriam vir para sua mão e não veio. Talvez tenha sido roubado o sonho de um casamento feliz, de filhos. Pai, em nome de Jesus, se essa pessoa estiver vivendo o luto, tira ela, Pai. Talvez ela negue, talvez ela sinta raiva dentro dela, porque perdeu o controle. Talvez ela esteja tentando barganhar com o Senhor. Talvez esteja com depressão e sente que o coração está apertado, dolorido no peito, Pai. Em nome de Jesus, tira toda a tristeza, tira toda a depressão, porque apenas uma palavra tua, Senhor, e pode mudar tudo. Pai, conduza-os a aceitarem que perderam. Conduza-os a aceitarem que o Senhor é Deus independente de. E quando eles aceitarem isso, Pai, que o Senhor é dono de tudo, que nós não precisamos justificar nem brigar por nada, nem chorar escondido, Pai, porque o Senhor está no controle. Senhor, em nome de Jesus, eu sei, porque a Tua palavra diz que quando nós desligamos dos nossos problemas e ajudamos outras pessoas, o Senhor nos restitui, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos fortalece, o Senhor rejuvenesce a nossa alma, renova o amor que temos dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, restitui, Pai, na vida de cada uma aquilo que foi roubado, aquilo que o inimigo tocou. Restitui, Pai, restitui o dobro, aquilo que a Tua palavra promete, Pai. Eu creio, em nome de Jesus, que tudo
aquilo que você perdeu, toda a oportunidade de sorrir que você perdeu, vai ser restituído hoje em nome de Jesus. Toma posse dessa bênção e receba o carinho, o cuidado e o amor de Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu espero que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração. Eu não consegui ver todos que entraram, mas que o Senhor abençoe cada uma, que vocês sejam abençoadas e recebam a restituição do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu não consegui ver os nomes, depois eu curto lá quem entrou, quem cumprimentou. Amanhã tem aula, às 2 horas da tarde, nós temos aula nova no canal, aula de pintura, tá? Amanhã nós vamos aprender a pintar pêssego. Terminamos a uva e vamos aprender a pintar pêssego. Não perde, você pode assistir em qualquer horário. Mas não esquece, comenta o que você sentiu da aula, que você gostou, curte lá, ajuda a gente a divulgar o canal. Por enquanto eu sei que é novo, tem poucas pessoas entrando, mas eu quero muito, é um sonho que eu tenho, que muitas pessoas sejam alcançadas. Muitas pessoas dessa cidade e de outras cidades. Eu estou atendendo uma moça que ela é da Bahia. Ela não tá, onde ela mora, ela não encontra tinta. E eu estou explicando para ela como que mistura as tintas para poder preparar as cores. Gente, é um sonho meu que outras pessoas sejam alcançadas com a terapia, com as cores, com a vontade de crescer e principalmente nessa época tão difícil, arrumar uma oportunidade de ganhar um extra. Amém? Eu conto com vocês amanhã e nessa noite. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Beijo grande no seu coração.